Olá, boa tarde a todos. Espero que todos tenham se divertido aí durante o período que a gente ficou aí sem se ver. A gente retomou as aulas ontem, então a gente vai dar continuidade aí às nossas atividades, tá certo? Hoje na nossa aula a gente retomou aí o assunto sobre os sinais de pontuação. A gente viu então a utilização do ponto final, que é quando a gente tem então a utilização dele no final de uma frase afirmativa. A gente tem a interrogação, quando a gente tem, então, uma pergunta, então a gente usa a interrogação no final dessas frases. A gente tem a exclamação, como a Pro já falou, é uma situação onde a gente tem uma grande emoção na frase, então a gente usa a exclamação. A gente tem a vírgula, quando a gente precisa separar, então, algumas coisas. E a gente tem, então, o sinal de pontuação, que é, então, os dois pontos. Nos dois pontos é quando indica que vai iniciar uma fala, tá certo? A gente tem outros sinais de pontuação, mas os principais que a gente vai ver em nossas atividades, então, é esse, tá certo? Pro, então, vai compartilhar essa tela aqui, para que a gente possa fazer, então, a nossa correção da aula de hoje. Vocês observaram aí que a partir de ontem, a nova professora de vocês da aula de ensino religioso, educação para o trânsito e matemática é a Pro Arlena, tá certo? Então, sempre procurem ela para tirar dúvidas sobre as aulas a partir de ontem, no caso. Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje só teve atividade, então, de português, a Pro passou essa atividade aí no caderno, que é justamente para a gente reforçar, então, esses sinais de pontuação. Então, os primeiros sinais que a gente utilizou aí nessas frases é, então, a interrogação, que é esse, então, que tem o pontinho, ou, então, a exclamação, que também tem esse pontinho, tá certo? Lembrando que toda vez que a gente tem um sinal de pontuação, sempre a parte de baixo do sinal de pontuação vai ficar, então, em cima da linha, tá certo? A gente tem aqui, por exemplo, o ponto final, então ele vai ser utilizado em cima da linha. Então a gente tem a interrogação, essa parte daqui do ponto da interrogação a gente vai utilizar em cima da linha, a exclamação, a parte do ponto em cima da linha, e a vírgula também em cima da linha, tá certo? Então vamos lá. Aí a primeira frase que a gente teve aí foi: como a praça está cheia. Como a praça está cheia? Então, aqui a gente usa, ó, a interrogação. Tem a situação também de uma questão de susto. Como a praça está cheia. Então, pode ser também a exclamação, tá certo? Depende muito da entonação e da forma que você está fazendo a leitura dessa frase. Mas o importante é vocês observarem que o ponto, ele fica em cima da linha. Ai, que dor de cabeça. Então, aí é uma situação de emoção, de sentimento. Então, a gente sempre usa a exclamação. Quem é esta menina? Eu estou fazendo o quê? Uma pergunta. Então, a gente usa a interrogação. Puxa, que doce gostoso. Então, aí é uma situação também de emoção, a gente usa a exclamação. Quantos anos você tem? Então, a gente tem, ó, a interrogação, é uma pergunta. Nossa, como você é inteligente. Muitos alunos, inclusive. Então, a gente tem aqui, ó, a exclamação, a situação de emoção, de surpresa. Quantas horas são? A gente costuma falar que horas são, mas na língua portuguesa, a forma correta de se perguntar sobre as horas é quantas horas são, já que a gente está falando de quantidade, tá certo? Mas no popular a gente usa que horas são. Que já que é uma situação popular, não significa que está errado, mas a forma correta, de acordo com a língua portuguesa, é quantas, tá certo? Então, quantas horas são? Eu estou fazendo o quê? Uma pergunta. Então, eu uso a interrogação. Como o céu está bonito. Olha, então é exclamação, a situação de emoção, né? Que dia é hoje? Então, a pergunta, interrogação. Como você está bonita?
Então, ó, a exclamação, a situação de emoção. Você quer um doce? É uma pergunta, então a gente usa a interrogação. Aí vamos lá. Na segunda, a gente tem uma situação que tem uma conversa aí. E aí, quando a gente tem uma conversa, a gente, quando vai responder, quando é uma situação de diálogo, de conversa, a gente tem aqui, ó, o travessão no início das falas, tá certo? Então, aqui, nessa primeira situação, nesse primeiro diálogo aqui, quais são os pontos cardeais? É o que aí? Uma pergunta. Então, a gente tem a interrogação. Aí a resposta: norte, sul, leste e oeste. Então, se eu tenho aqui várias situações, várias respostas, para eu separar essas respostas, eu utilizo o quê? A vírgula, porque a vírgula, ela dá a indicação de que você está fazendo uma pausa. Então, norte, vírgula. Lembrando que a pontinha da vírgula, ó, é embaixo da linha. Sul, vírgula, leste e oeste. Como o oeste aqui é a última situação que eu estou respondendo, então eu utilizo essa parte aqui, o i oeste, tá certo? E no final eu coloco o pontinho. Então aqui, ó, onde o sol nasce? É uma pergunta. Continua o diálogo, tem um travessão. Então eu tenho a resposta, ó, no leste. Eu utilizo o ponto aqui final, porque é uma afirmação, ok? Então, aqui, ó, na letra B. Mariane, aí tem o quê? Uma situação aqui que é como se fosse um respiro. É uma parte que você, então, precisa respirar, precisa ter a vírgula, porque você vai, então, dar uma respirada para dar continuação à sua pergunta. Mariane, de que fruta você gosta? É uma pergunta, então eu utilizo a interrogação. Aí ela vai responder, ó, o diálogo. Então eu tenho o travessão. As frutas de que eu mais gosto são. Por que que a gente utilizou então os dois pontos, que a prova até falou no início? Porque os dois pontos ele vai indicar que vai dar continuação à resposta dela, ao diálogo. Então eu tenho aqui o travessão. Então eu tenho laranja, uva, pera e maçã. Ela falou apenas uma fruta? Não, ela falou várias. Então, toda vez que eu tenho uma situação que são várias respostas, eu utilizo a vírgula. Então, laranja, vírgula, uva, vírgula, pera e maçã. Se a última situação aqui é a maçã, eu então vou colocar aqui o i, maçã. Ponto final para dizer, então, que terminei a afirmação, a minha resposta, tá certo? Aqui na letra C. Que céu azul! Olha, então é uma situação de emoção. Então, eu uso a exclamação. Aí aqui, ó, tem o travessão, que é um diálogo. Lua cheia. Vou respirar, então. A vírgula, ela é um respiro. É para você ter um pouco de calma, tá certo? É assim que a gente faz a leitura quando a gente tem, então, a vírgula. Lua cheia, estrelas brilhantes e nuvens branquinhas dançando no céu. Então, ó, uso o ponto final, porque então eu estou indicando que terminou a frase. Tá certo? Então, por hoje é só. Deixo um beijo a todos. A gente volta a se encontrar amanhã.